Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Eu espero que estejam todas bem. E a Pro, mais uma vez, está aqui para dar uma aula para vocês. Hoje, dia 24/3, né? 24 de março de 2020, nós estamos aqui para a nossa aulinha de matemática e história, certo? A semana passada nós estudamos em matemática as medidas. Começamos o quê? Pela medida de tempo, que nós estudamos os dias da semana, os meses e ano, não foi isso? Pronto, nessa semana nós estaremos estudando as medidas de comprimento. Vamos ver os instrumentos usados e como é que nós fazemos para medir, porque existem várias formas de medir, certo? A página do nosso livro é a página 56 e 57 de matemática. Vamos lá. Então, nós vamos falar agora sobre os instrumentos de medida de comprimento. Bem, nós podemos utilizar várias estratégias para medir, não é isso? Uma dessas é o palmo. Eu posso pegar esse quadro aqui da Pro e ir medindo, né? 1, 2, não sei se vocês estão pegando aí, eu vou colocar aqui para vocês verem. 1, 2, tá vendo? 3, e aí vai. Compasso. Você vai, coloca um pezinho juntinho do outro e vai dando os passinhos e medindo. Existem essas formas de medir. O barbante também é uma medida também que nós podemos usar o barbante. Só que essas medidas são medidas que não são padronizadas. Então, nós chamamos o palmo, os passos, os dedos das mãos e os pedaços de barbante ou linha de medidas arbitrárias. Ou seja, não temos um instrumento, nós não usamos o que? Nossas mãos, nossos pés, um barbante. Não existe uma numeração a ser seguida, um padrão a ser seguido. Nós simplesmente pegamos nossa mãozinha e medimos. Por exemplo, eu quero colocar uma cama de um lado para o outro, mas eu não sei se dá. Eu posso pegar minha mãozinha, medir a cama e medir a parede para ver se vai dar no outro lado da casa, do quarto. Porém, eu não tenho algo, né? Não é com um instrumento. Então, se chama medida arbitrária, certo? Mas eu tenho aqui uma outra que se chama as medidas precisas. As medidas precisas, elas têm os instrumentos que são usados para medir. E a Pro trouxe alguns desses instrumentos aqui. Ó, esse aqui vocês já conhecem. Alguns de vocês até já utilizam, né? Ou já utilizaram lá no primeiro ano, não é? Então, isso aqui se chama o quê? Régua. Essa régua, ela é um instrumento de medida precisa. Então, nós temos a régua. Quem tem um livro pode acompanhar aí no livro, viu? Temos todos esses instrumentos. Eu só não tenho um deles aqui. Mas vamos lá. Temos esse aqui que se chama, ó, fita métrica. Geralmente a fita métrica, elas são usadas, ó, pela costureira para medir, tirar as nossas medidas do nosso corpo e fazer roupas, né? Ó, mede o bracinho, né? E aí mede várias partes do nosso corpo. Isso aqui se chama fita, ó, métrica. A minha fita métrica, ela tem 1,5 m, ou seja, você vai ver aqui 150, mas é 1,5 m, certo? E isso aqui é usado para medir as pessoas quando elas vão fazer roupas. Temos também um outro instrumento. Será que você conhece esse instrumentinho aqui? Será que vocês conhecem esse instrumentinho aqui? Ó, olha. Muito bem. O nome desse instrumento é trena. Essa trena, ela é usada geralmente por profissionais, né, da área de construção. Eles usam, ó, esse instrumento, tem uma travazinha aqui, ó, quando ele quer deixar assim, ó, sem precisar segurar, tá vendo? Olha. E aí eles usam esse instrumento para medir o terreno, para medir móveis, para a construção, né, do móvel, para colocar uma porta, uma janela. Tem que ser tudo padronizado. Então, esse instrumento chamado trena,
Ele é usado pelos pedreiros, estão vendo aí direitinho? Eles são usados pelos pedreiros, pelos carpinteiros, pelos profissionais da área de construção, né? E outras áreas também que for necessário medir, eles usam a trena. Existe também um outro chamado metro de carpinteiro, a prova vai mostrar no livro, porque eu não tenho esse aqui. Ele é mais antigo, sabe? Hoje se usa mais a trena, aqui a trena, a fita métrica e a régua, né? Então, esses são os instrumentos usados, né, para medir medidas de comprimento. Então, o metro, ele tem um símbolo M, que significa metro. Digamos que eu quero colocar 1 metro, mas eu não quero escrever a palavra metro toda. Então, eu coloco 1M. Então, vai saber que é 1 metro. No caso, é a unidade base das medidas de comprimento, é o metro. Para medir pequenos objetos, pequenos, aí nós usamos o quê? Os centímetros. Onde eu encontro os centímetros? Na régua. A régua, essa régua aqui, ela é de 30 centímetros. Para medir coisas pequenas. Se eu quero medir, fazer um gráfico, alguma coisa menor, eu uso a régua. Ela tem os centímetros que o centímetro ele é representado pelas letrinhas C, M, que quer dizer centímetros, né? Então, no caso aqui, 1 metro, ele equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro, aqui, ó, 1 metro, deixa eu ver se consigo, que a minha é de 1,5, mas vamos lá. 1 metro aqui, para mostrar aqui. 1 metro, ó, olha aqui, 1 metro. Esse 1 metro, ele tem 100, ó, 100 centímetros, certo? Então, quando você quiser fazer qualquer tipo de medida com que seja maior, você pode usar a trena ou a fita métrica. E se você vai medir coisas menores, nós temos o quê? As réguas, coisas de centímetros, né? A régua tem de 30 centímetros, aí varia. Tem maiores do que essa, né? De 50 centímetros, e aí vai. Mas coisas menores usamos a régua, coisas maiores a trena ou a fita métrica, certo? O que é que vocês vão fazer? Tem aí as atividades de casa do livro de matemática, que é a página 65 a 67. 65 a 67 são as páginas do livro de matemática que você vai fazer atividade de casa, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de história. História está na página 22, certo? Página 22 de história e 23, né? Nós, na semana passada, estivemos falando sobre o assunto de história, documentos, né? Documentos, nós já falamos sobre a carteira, não, falamos sobre a certidão de nascimento, né? Vocês lembram bem que a certidão de nascimento, falamos sobre o registro, no caso a carteira de vacinação, e hoje nós vamos estar falando sobre um outro documento, que é a carteira de identidade, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem, né? A carteira de identidade. Vamos lá. Outro documento, pessoal, muito importante é a carteira de identidade. Para obter esse documento é necessário ter a certidão de nascimento, que nós estudamos na semana passada. Então, você só vai conseguir obter a sua carteira de identidade se você tiver uma certidão, porque é a certidão que prova que você existe, que você está aqui no seu país. Se você não for registrado, você não vai ter uma carteira de identidade, certo? Os adultos devem sempre estar com a carteira de identidade, mas esse documento pode ser feito com qualquer idade. Mas nós, o adulto, como a pró, a mamãe, o papai, precisam ter a identidade, andar com a identidade, porque é um método que, digamos, as pessoas têm de nos reconhecer, de saber que somos nós mesmos, porque nesse documento nós temos a nossa foto,
certo? Temos, né, os nossos dados, nome do pai, da mãe, dia que nasceu, tem tudo aqui. E em alguns documentos, ou em alguns casos, você pode até colocar um outro documento que você não vai precisar andar com ele, como CPF, título de eleitor, né, que nós vamos ver aqui mais na frente, certo? Então, aqui outros documentos pessoais, como a Pró já estava falando. Temos aqui, ó, além dos documentos que nós já vimos, nós temos aqui, ó, a carteira de habilitação, certo? Nós temos o título de eleitor e temos aqui o passaporte. Olha aqui, o passaporte que é usado para quando você vai viajar para dentro ou fora do nosso país. De avião, você precisa do seu passaporte, certo? É um documento também de identificação. O título de eleitor é para que nós possamos, naquele dia, né, que eu acredito que vocês já tenham acompanhado o papai e a mamãe, ouviram na televisão, que nós temos o que? As eleições. Nós temos que votar a quem nós queremos lá no comando do nosso país. Então, quando nós vamos votar, nós temos que ter este documentinho aqui, ó, chamado título eleitoral, certo? Então, nós temos aqui, ó, carteira de habilitação, que é para aquela pessoa que possui veículo e dirige. Então, ela tomou o seu curso, ela vai lá e consegue tirar essa carteira de habilitação e com essa pessoa ela nem precisa estar com a sua carteira de identidade. Se ela tiver com a carteira de habilitação, ela já faz qualquer tipo de coisa que precise daquela identidade. Se ela não tem no momento, ela está com habilitação, ela usa a habilitação, porque tem a foto, tem tudo direitinho. E o passaporte, que é para quando nós vamos viajar de avião, certo? Muito bem. Então, nós temos aí, nessa página 23, nós temos uma atividadezinha, né? Quem tem um livro pode fazer essa atividade. É um jogo rápido, certo? Aqui, ó, identifique os documentos acima e relacione as informações a seguir. Nós temos os números dos documentos, aí você vai relacionar com aquilo que diz respeito àquele documento, certo? Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a Pró, né? Essas aulas aí, em breve nós vamos estar juntinhos, podendo, né, nos abraçar, porque por enquanto eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? O papai, a mamãe, a vovó, a titia, vocês não podem ficar se abraçando muito, né? Por conta dessa pandemia que está aí no mundo, e vocês já estão ouvindo falar, eu tenho certeza que o papai e a mamãe têm orientado vocês a lavar as mãozinhas direitinho. Eu percebi que na segunda-feira que nós tivemos aula, vocês já sabiam, né, bastante sobre o assunto. Então, crianças, continue aí nessa força que a Pró está aqui torcendo para que tudo dê certo, tá bom? Que vocês tenham uma boa tarde e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.